Vamos lá, a gente vai falar um pouco agora sobre as carteiras recomendadas para o mês de setembro. E como sempre, assim, antes de falar exatamente dos nomes, mostrar exatamente os nomes, eu gosto de dar um panorama, né? Tentar mostrar o pano de fundo, por que a gente está fazendo essas escolhas. Eu sempre comento um pouco dos papéis, especificamente, principalmente aqueles que a gente está incluindo no portfólio, mas também tenta dar uma noção de que direção a gente está dando para esse portfólio. Eu começo, mais uma vez, com esse gráfico, mostrando mais ou menos como que os setores, ou a liderança na Bolsa muda entre os setores, à medida que o ciclo econômico vai mudando, né? Então a gente ainda acha, como eu tinha falado desde maio, né, a gente ainda acha que a economia mundial está num processo de desaceleração, tá? Então, o que é relevante nisso, né? Que é importante que, normalmente, quando a economia está acelerando, principalmente no final da fase de expansão, quando a inflação está subindo, empresas produtoras de commodities, como empresas do setor de petróleo, a siderurgia e mineração, entre outros, tendem a ter uma performance boa. E quando a economia mundial já está desacelerando, a gente já tem uma performance ruim para esses setores, né? E a gente ainda acha que a economia mundial está nessa fase de desaceleração, né? Por isso a gente tem um viés mais negativo para produtores de commodities, de uma forma geral, empresas como Vale, Petro, CSN, Uzi Minas. Então a gente tem sido muito seletivo dentro desse grupo, pelo menos desde maio a gente tem sido muito seletivo, tentando reduzir a exposição a esse grupo, e isso continuou nesse mês, né? Por conta disso, a gente acha que o mundo está nesse processo de desaceleração, isso está ficando claro na Europa, tem alguma evidência disso nos Estados Unidos, e também tem boas evidências disso na China. Por outro lado, no Brasil, a gente ainda vem mostrando um crescimento decente, não é um crescimento extraordinário, mas um crescimento decente, e a gente acha que isso tende a continuar no curto prazo. E um ponto positivo que a gente tem aqui é que a gente acha que no caso do aumento de juros, que no resto do mundo está começando, aqui no Brasil já está no final, então a gente gosta também de empresas mais sensíveis a juros, no sentido de que se o Banco Central de fato parar de aumentar os juros, que é o que a gente acha que já vai ficar claro na próxima reunião no final de setembro, e sinalizar, com o mercado começar a antecipar que o próximo passo é uma redução de juros, tem algumas empresas que vão performar bem e essas que a gente quer ter no nosso portfólio. Tá? Então isso não mudou, essa é um pouco a visão que a gente tem já desde maio, mas a gente vem dando alguns passos aí gradualmente caminhando sempre nessa mesma direção à medida que a convicção nesse cenário vai aumentando e ela tem aumentado mês a mês. Outros temas relevantes aqui para esse mês que a gente considerou na hora de fazer os portfólios, a primeira, eleições no Brasil, então a gente evitou um pouco mais do que o normal empresas estatais, já tinha falado um pouco sobre isso em outros momentos, a gente está evitando um pouco, a gente vai terminar o mês de setembro, ali às vésperas do primeiro turno, né? Então no 30 de setembro, último dia do mês, vai ser uma sexta-feira, e no domingo seguinte a gente já tem eleições, então é um pouco arriscado manter muitas empresas estatais nesse momento. A gente também, como eu falei, o tema relevante aqui é essa questão da inflação no Brasil que está caindo e provavelmente os juros devem cair também. Na verdade, as taxas de mercado no mercado de títulos públicos já estão caindo, ou seja, por mais que a Selic está ali em 13,75, as taxas de mercado já caíram desde o começo do mês de agosto, quando o Banco Central sinalizou que deveria ser o último aumento de juros, as taxas de mercado já começaram a cair, né? Então isso foi importante para a gente, é um sinal que a gente já estava esperando, já estava se posicionando o portfólio para isso, e a gente continua com essa visão. E o último ponto, que aqui é o que a gente deixa um pouco mais receoso com a situação do mercado, é que nos Estados Unidos a gente ainda está no começo do aumento de juros, a atividade econômica está desacelerando, então essa discussão de se vai ter recessão ou não nos Estados Unidos, ela deve continuar por boa parte desse mês, então esse é um ponto mais de atenção que a gente tem aqui no mercado e evita a gente ter uma postura um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, nas alocações. Passando aqui para os papéis, vale só chamar a atenção antes de falar exatamente dos nomes, vale destacar que as carteiras esse mês de agosto, que passou, foi um bom mês para a gente, como eu falei, essa tese que a gente vem perseguindo e que se antecipou um pouco a ela, deu bons resultados, todos os portfólios tiveram desempenho melhores do que o índice, as carteiras que mais atreladas ao Ibovespa tiveram desempenho melhor que o Ibovespa, as empresas, a carteira indexadas ao índice Small Caps teve um desempenho melhor do que o índice Small Caps, e a carteira de dividendos teve um desempenho também melhor do que o índice de dividendos. Então foi um mês que a gente acertou razoavelmente bem, por conta disso, né? Ter antecipado qual era o cenário, o que ia acontecer nos próximos meses, nos próximos dias, e se posicionar para isso. E a gente então é por isso que eu estou dando esse alerta, mais do que falar dos nomes, simplesmente comentar quais são os nomes, falar um pouco do panorama geral, o pano de fundo que a gente vê para montar essas alocações. Começando aqui com a carteira Valor, aquela carteira mais enxuta, né? Só com 5 nomes que a gente divulga para o jornal, a pedido do jornal Valor Econômico. A gente fez aqui 2 trocas, a primeira tirou Vale e colocou Itaú, né? Como eu falei, a gente já estava há algum tempo esperando um repique de Vale, tem uma
visão mais positiva com commodities há um tempo, mas no caso de Vale vinha caindo, a gente esperava que tivesse algum repique, algum respiro pelo menos para tirar do portfólio num preço melhor. A gente viu que isso não estava acontecendo, mas ganhou convicção de que essa desaceleração econômica mundial está acontecendo e também ganhou a convicção de que aqui no Brasil a gente tem empresas boas, focadas no mercado doméstico, que estão tendo resultados muito bons, estão tendo um crescimento muito forte de lucros e estão ainda num valuation barato. É o caso, por exemplo, dos próprios bancos, que tem tendo resultados bons. Então a gente acabou trocando o Vale por Itaú. Tá? Vale chamar a atenção aqui também, aproveitar uma coisa que a gente não costuma fazer, mas falar um pouco do que a gente não fez. A gente considerou, mas acabou não fazendo. Foi não colocar Banco do Brasil, como eu falei, por conta das eleições. Banco do Brasil, entre os bancos, é o que tem tido o desempenho operacional melhor, também é barato. Mas dado essa proximidade da eleição, principalmente no final ali do mês, a gente optou por ser um pouco mais conservador nesse sentido e colocar Itaú ao invés de Banco do Brasil, até porque a gente já estava deixando o Petrobras no portfólio. A Petrobras também tem esse risco das eleições, é onde eu acho que tem até mais risco, mas dado que a empresa vem também numa crescente de resultados, um valuation muito baixo, e a gente achou que fazia bem manter Petrobras no portfólio. E aí, para não ter duas empresas estatais, a gente acabou optando por não colocar Banco do Brasil e deixar o Itaú na carteira valor. E também trocou Assaí por Hypera. A gente gosta de Assaí, é uma empresa que está na nossa carteira Top Picks ainda, mas a gente acha que tem alguns pontos aqui positivos para a Hypera, que é uma ação que performou pior no mês passado, está um pouco menos esticada, vamos dizer assim, no jargão do mercado, em primeiro lugar. Os resultados das duas têm sido muito bons, mas tem um senão aqui que talvez que também pesou para a nossa decisão de colocar Hypera e não deixar Assaí, que a gente está vendo um pouco de deflação no Brasil. Para o supermercado, de uma forma geral, a deflação tende a ser negativa. Os supermercados normalmente vendem produtos que não são muito sensíveis, né, a preços, então a pessoa tem que comprar a mesma quantidade independente do preço. Aí o que acaba acontecendo é que a receita dos supermercados cresce quando a inflação é maior e ela cai quando a inflação é mais baixa. Então esse ambiente que a gente está vendo de queda da inflação, a gente achou que poderia acabar sendo um pouco ruim para Assaí. Inclusive o próprio presidente do Assaí já falou isso, que o mês agora de agosto, setembro, estava com vendas um pouco mais fracas, não por conta de volumes tanto, mas por conta de preços que caíram. Tá? Então a gente achou que essa troca faria sentido, apesar de gostar das duas empresas. São duas empresas com bom potencial de crescimento, pouco cíclicas, também com uma qualidade grande no sentido de ter margens maiores, empresas líderes nos setores que elas atuam. A gente achou nesse momento melhor trocar Assaí por Hypera. E na carteira Top Picks também foi poucas trocas, a gente manteve aí pouca exposição a commodities e mais exposição a essas empresas voltadas para tecnologia, empresas de crescimento, que são as que se beneficiam de um cenário onde os juros devem cair aqui no Brasil. Então a gente trocou, em primeiro lugar a gente trocou aí uma troca meio lateral, vamos dizer assim, de CPFL por Equatorial, são empresas do mesmo setor. A diferença aqui, Equatorial estava num padrão gráfico um pouco melhor, um pouco menos esticada do que CPFL, mas enfim, são duas empresas muito boas dentro desse setor elétrico, né? Aí também trocou Americanas por Magazine Luiza. Aqui tem muito a ver com os resultados. A Magazine Luiza apresentou resultados melhores do que a Americanas nesse último trimestre. Então, sem contar que a Magazine Luiza sofreu muito mais com a queda dessas empresas de e-commerce, tecnologia, desde lá do final de 2020 até agora. Então, a gente acha que tem mais espaço ainda para a Magazine ter uma performance melhor do que a Americanas aí nos próximos meses. Tá, o restante do portfólio ficou mais ou menos, ficou exatamente igual. A gente continua com empresas mais voltadas, como eu falei, ao consumo e varejo aqui no Brasil, como a Assaí, também a Hypera, que eu já tinha falado antes, também tem Lojas Renner. Aí também alguns nomes um pouco mais defensivos, aqui alguns exportadores, como é o caso ainda Vale, acabou sendo mantida aqui nesse portfólio, e também Minerva. Tá? Então essa é a mensagem principal, algumas poucas trocas pontuais, sem mudar muito a característica do portfólio, mantendo ele mais voltado para a economia brasileira, com pouca empresa de commodities e com empresas mais sensíveis a esse potencial concretização, vamos dizer assim, do fim do aumento de juros no Brasil. Na carteira Small Caps também foram poucas trocas, também com esse viés de diminuir um pouco empresas voltadas para o mercado externo, empresas de commodities, e colocar mais empresas voltadas para o mercado doméstico. Então a gente tirou a IOSP, que é uma empresa que teve foi, acho que a pior performance da nossa carteira Small Caps no mês passado, incluiu Happy Vida. Vai destacar que a Happy Vida é uma empresa também que sofreu bastante aí nos últimos meses, porque é uma empresa também de crescimento, e não estava entregando crescimento, os resultados estavam sendo ruins,
mas aí nesse último trimestre, no segundo trimestre, a empresa entregou resultados melhores, com crescimento da base de usuários, sinistralidade caindo também, que é um ponto positivo para melhorar a rentabilidade da empresa. Então a gente acha que o risco-retorno aqui de voltar a incluir Hapvida no portfólio, ele é positivo. Aí também tirou Tupy para incluir Randon. Tupy é uma empresa também que a gente gosta, uma empresa exportadora, está num momento muito positivo, os resultados têm sido muito bons, mas já na nossa visão isso estava bem precificada, né? Uma ação que foi uma das melhores performances no mês passado. Aí a gente acabou incluindo Randon, que é uma empresa um pouco mais voltada para o mercado doméstico. Tem tido resultados um pouco mais fracos ainda, mas na nossa visão, se a economia aqui continuar crescendo, é uma empresa que tende a se beneficiar. Tá, então é uma troca aqui, bem poucas trocas, como eu falei, que não muda muito a carteira, o perfil, o viés da carteira, como eu falei, de ser esse mais de empresas de crescimento e menos commodities. Tá? Na carteira dividendos, aqui também com poucas trocas esse mês, a gente trocou Minerva por Ambev. Vai destacar aqui Ambev também, que é um nome que a gente gosta bastante, é uma empresa, como eu falei, por mais que só apareceu aqui na carteira de dividendos, é um nome que a gente considerou para qualquer outro portfólio, por ser uma empresa que tem uma rentabilidade também boa, que está começando a melhorar. A Ambev passou por 2, 3 anos aí muito difíceis, primeiro com o aumento da concorrência da Heineken, depois com a pandemia, que fez com que muitos bares fechassem. A Ambev tem uma margem melhor quando ela vende as cervejas, principalmente para bares e restaurantes, do que para supermercados, então a pandemia teve esse impacto negativo também para a Ambev, sem contar que não teve festividades, né? A gente ficou aí um bom tempo sem carnaval, praticamente sem carnaval, com festividades de final de ano menos intensas, então a gente está entrando num momento mais positivo para a Ambev, tá? Então vale destacar que é um nome que, por mais que só entrou aqui na carteira de dividendos, a gente chegou a considerar ele para todos os outros portfólios, com exceção do portfólio Small Caps, que não se encaixa. Tá? E Minerva, que também é uma empresa que a gente gosta, mas ela acabou performando muito bem, né? Foi uma das melhores performances aí, como a gente já falou anteriormente, uma das melhores performances do portfólio, né? Tanto na carteira Top Picks quanto Small Caps, que é onde a Minerva estava incluída, também aqui na dividendos, então estava um pouco esticada, então a gente achou que o risco-retorno de trocar Minerva por Ambev nesse momento fazia sentido, sem contar que a Ambev também é uma empresa mais defensiva, se encaixa um pouco melhor nesse perfil de empresas de dividendos, né? Apesar de que ultimamente Minerva tem tido um dividendo maior, dado que a Minerva tem reportado resultados muito fortes, né? Com lucro muito alto, com crescimento de lucros muito alto, que possibilitou ela pagar dividendos maiores. Aí também trocou End por Equatorial. Aqui também a ideia é aproveitar a Equatorial, que é uma empresa de qualidade, uma das empresas mais bem administradas no setor elétrico. Estava aí no lado, vamos dizer assim, mais técnico, um pouco mais amassado. A empresa performou bem mal no mês passado, chegou a apresentar uma queda, enquanto o Ibovespa subiu bastante, o Equatorial caiu. Então a gente fazia sentido aí, por essa questão um pouco mais técnica de curto prazo, aproveitar essa fraqueza recente de Equatorial, como eu falei, é uma empresa de qualidade, uma empresa que a gente gosta também, e colocar ela no portfólio aqui na carteira de dividendos. Então, como eu falei, de uma forma geral, o mês teve poucas trocas. Vale chamar a atenção, como eu falei, que a gente está mantendo essa característica do portfólio de aos poucos imigrando, então, para menos empresas de commodities. Isso ficou mais evidente esse mês com a saída da Vale da carteira Valor, em que a gente trocou por Itaú. Então a gente está gradualmente insistindo nessa tese de sair de commodities, dado o ciclo econômico mundial, e voltar mais para nomes aqui internos, nomes que vão ganhar se a economia brasileira continuar crescendo, vão ganhar se a taxa de juros parar de subir e o mercado começar a antecipar uma queda dos juros. E a gente evitou um pouco o risco eleitoral aqui, mantendo o Petrobras nos portfólios, mas em alguns deles optando por não colocar Banco do Brasil, que a gente vê como operacionalmente, a valuation é o melhor banco na nossa visão entre os grandes bancos do Brasil, mas por conta desse risco político ser um pouco mais acentuado no Banco do Brasil, a gente optou, pelo menos na carteira Valor, que é aquela carteira mais enxuta, só com 5 nomes, a deixar o Banco do Brasil de fora. Então esse é o resumo assim, do portfólio, os nomes, as descrições detalhadas de cada uma das empresas. Você encontra no nosso site. Eu espero que tenham gostado. Como eu falei, acompanhe os nossos relatórios também. Ao longo do mês a gente tende a fazer algumas trocas, pelo menos naquela carteira semanal. Também dá muitas sinalizações do que está indo bem e o que está indo mal no nosso Morning Call. Então vale a pena ficar de olho e espero contar com vocês de novo no mês que vem. Obrigado, pessoal.